Navegar no caos da economia moderna sem ter um domínio sólido da inferência estatística é basicamente tentar mapear o oceano inteiro com uma venda nos olhos. E com uma bússola quebrada, claro. O nosso mergulho de hoje vai direto na espinha dorsal de como a ciência lida com a incerteza e transforma dados soltos em conhecimento rigoroso. E conhecimento que dá para usar de verdade, né? Exato. A base de toda essa reflexão vem de um material de altíssimo nível. É o guia da aula 5 de estatística para a ANPEC. E para quem acompanha a área, sabe que a ANPEC é projetada para preparar mentes analíticas para um dos testes de sobrevivência acadêmica mais brutais do Brasil. Mas a ideia aqui passa longe de ficar decorando fórmulas matemáticas áridas. Até porque ninguém aguenta ficar só resolvendo equações infinitas sem ver o propósito naquilo. O nosso foco hoje é extrair a lógica puramente estratégica por trás da tomada de decisão no mundo real. E o ponto de partida dessa lógica exige uma virada de chave mental muito específica, que está ligada à forma como a gente enxerga a probabilidade. Tem que ser através de uma lente puramente frequentista. Essa virada de chave é o alicerce de tudo, na verdade. A estatística frequentista não trata a probabilidade como uma crença subjetiva, tipo um palpite ou um sentimento sobre algo que vai acontecer. A premissa central aqui é a repetição. Repetição de um mesmo cenário, né? Isso. Probabilidade, sob essa ótica, é a frequência relativa com que um evento se manifesta se a gente pudesse repetir o mesmíssimo experimento milhares ou até infinitas vezes, sob as exatas mesmas condições. Eu imagino um universo onde a história pode ser rebobinada e tocada novamente. O que, no mundo real, é impossível. Totalmente possível. Mas a economia precisa desesperadamente dessa ponte teórica, porque não dá para observar populações inteiras. Não há como medir a flutuação de humor, de consumo de cada indivíduo num país inteiro simultaneamente. A gente sempre tem só um pedaço da foto. Exatamente. O que temos em mãos é sempre um fragmento da realidade, que é a amostra. A inferência é a arte de olhar para esse fragmento minúsculo e, com base nessa ideia de repetição infinita a longo prazo, projetar leis universais para o todo. O que nos coloca diante do primeiro grande problema prático. Como dar esse palpite de fato? Quando a gente olha para a forma como os modelos matemáticos tentam adivinhar um valor desconhecido no mundo real, existe uma verdadeira evolução metodológica na chamada estimação pontual. E é engraçado notar que a gente começa com algo quase instintivo. Que é o método dos momentos. Isso. A premissa dele é um raciocínio por pura analogia. Se a média de uma amostra se comporta de um jeito, assume-se que a população espelha aquele comportamento. É tipo olhar para uma maquete hiperrealista e presumir que o prédio original tem as mesmas proporções. É uma intuição boa, mas a sofisticação aumenta drasticamente quando o foco muda para a minimização cirúrgica dos erros. Aí entram os mínimos quadrados ordinários, o famoso MQO. O MQO é, sem dúvida, o grande cavalo de batalha da econometria. A filosofia por trás dele não é apenas sobre espelhar a realidade. É sobre corrigir o desvio, certo? Isso, é sobre traçar uma linha no meio de um mar de dados caóticos, de forma que a distância entre os palpites e a realidade observada seja a menor possível. A obsessão do MQO é punir o erro. E há um motivo matemático poderoso para que ele seja tão reverenciado, que está consolidado no Teorema de Gauss-Markov. Que é o selo de qualidade dele. O selo Blue. Esse teorema garante que, se algumas regras básicas do jogo forem respeitadas, como a relação entre as variáveis ser linear e não haver contaminação de correlação nos erros, o MQO é coroado como o melhor estimador linear não viciado. E esse título de melhor não é só um elogio vazio. De jeito nenhum. Significa que, entre todos os métodos lineares que acertam o centro do alvo na média, o MQO é o que apresenta a menor variância. As estimativas dele são as mais agrupadas, as menos dispersas. No mercado financeiro ou em políticas públicas, previsões que oscilam descontroladamente são inúteis. A baixa variância do MQO oferece um terreno firme. Só que o MQO não reina absoluto o tempo todo. Existe uma terceira via que domina completamente o cenário quando o volume de dados explode, que é o método da máxima verossimilhança. Ok, vamos desvendar isso porque a genialidade da máxima verossimilhança está em subverter completamente a ordem natural das perguntas que a gente costuma fazer. É uma mudança de perspectiva total. Né?
O cérebro humano está treinado para olhar para uma regra geral e perguntar, dadas essas regras da realidade, qual é a chance de eu observar esses dados específicos. A máxima verossimilhança vira esse jogo de cabeça para baixo. Ela olha para os dados brutos já coletados na mesa e pergunta qual configuração da realidade faria com que esses dados fossem os mais óbvios. Como se não houvesse surpresa nenhuma. Exato, baniu qualquer surpresa. É a lógica de encontrar uma pegada estranha na lama. Em vez de calcular a chance de um urso ter passado ali, a pergunta passa a ser qual animal possui o formato exato de pata que torna essa pegada na lama a consequência mais lógica e natural do mundo. A imagem da pegada ilustra perfeitamente a inversão do condicionamento. A matemática por trás disso cria o que se chama de função de verossimilhança, que é basicamente a tal geometria da verossimilhança citada no material da Ampère. Pensemos no experimento mais clássico de todos, que é lançar uma moeda. Se a moeda é lançada 10 vezes e o resultado traz 7 caras, a curva que representa a verossimilhança vai subir como uma montanha, cujo pico solitário está cravado exatamente no 0,7. Aquele pico é a estimativa de máxima verossimilhança. Aquele é o cenário de realidade que torna os nossos 7 acertos a coisa mais normal do mundo. Mas aí o formato dessa montanha muda com mais dados? Muda de forma drástica. Se a amostra ganha volume e lançamos a moeda 100 vezes, obtendo 70 caras, a proporção matemática é rigorosamente a mesma, o 0,7. No entanto, ela deixa de ser um morro largo e se transforma num pico extremamente pontiagudo e estreito. A base fica fina porque a certeza aumentou de forma exponencial. Essa visualização do pico ficando cada vez mais agudo é incrível para entender a lógica. E tem um truque algébrico que parece mágica nesse método. O que é fascinante aqui é a propriedade da invariância. Se o trabalho matemático pesado já foi feito para descobrir o estimador perfeito da variância através da verossimilhança, e de repente o objetivo muda e a necessidade passa a ser o desvio padrão, não precisa reconstruir o modelo do zero. Basta aplicar uma raiz quadrada no resultado anterior, e a precisão do estimador sobrevive intacta. Exatamente. Tentar fazer essa manobra direta com outros métodos, muitas vezes, destrói completamente a integridade do palpite. A invariância poupa um esforço computacional e algébrico formidável. Contudo, todos esses métodos pressupõem um certo conforto material que nem sempre existe no mundo real, que é a abundância de dados. Pois é, e quando a amostra é pequena? Quando a realidade impõe restrições e a amostra é muito pequena, a gente entra em um território perigoso. O desafio das amostras restritas é que somos forçados a lidar com o grande cabo de guerra da estatística, o trade-off entre viés e variância. O primeiro critério intuitivo de qualidade que buscamos é o não viciamento. A imparcialidade pura. A lógica dita aqui, se repetíssemos a coleta da amostra infinitas vezes, a média de todos os palpites deveria bater microscopicamente no centro verdadeiro do alvo populacional. Isso fica muito claro no debate clássico sobre como calcular a variância de uma amostra pequena. Se o cálculo for feito dividindo a soma dos desvios simplesmente pelo tamanho total da amostra, que a gente chama de N, o resultado nasce enviesado. Nasce torto. Sim, ele tende a subestimar levemente a verdadeira dispersão, porque a média da própria amostra fatalmente estará um pouco mais próxima dos dados coletados do que a verdadeira média de todo o universo. Aí, a correção matemática elegante para isso é a correção de Bessel, que exige dividir por n-1. Um detalhe aparentemente minúsculo, mas que conserta a distorção e cria um estimador que acerta na mosca em média. Mas espera um pouco. Se a busca suprema é por não ter viés, por que sequer consideraríamos usar algo enviesado? Faz algum sentido lógico escolher intencionalmente um modelo matemático que sabemos estar ligeiramente torto? Faz todo sentido quando o custo da dispersão é alto demais. A imparcialidade pura é um conceito sedutor, mas perigoso se for analisado isoladamente. É aqui que entra o conceito de erro quadrático médio, o EQM. Que é a balança dessa história toda. Precisamente. Imaginemos a figura de um atirador de dardos tentando acertar o centro exato do alvo, que é o parâmetro verdadeiro.
Um estimador não viciado é como um atirador que não tem tendência nem para a esquerda nem para a direita. Na média de 100 tiros, ele acerta o centro. Porém, os dardos dele estão espalhados por toda a parede. A variância é colossal. Cada palpite isolado é uma aposta altíssima. Em contrapartida, um estimador levemente enviesado pode ser um atirador que tem um pequeno defeito de postura e sempre joga os dardos 2 milímetros para o lado. Ele nunca acerta o centro absoluto. Mas todos os dardos dele caem milimetricamente colados uns nos outros. A variância é quase nula. O erro quadrático médio coloca esses dois cenários na balança. E na prática econômica, um palpite altamente consistente, ainda que marginalmente enviesado, é frequentemente muito mais seguro para tomar decisões de bilhões de dólares do que um palpite imparcial que pode errar por quilômetros a cada tentativa individual. Esse balanço entre o atirador espalhafatoso e o atirador consistente muda completamente de figura quando abandonamos o cenário de escassez e entramos no território do Big Data. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que acontece com essas regras, viés e variância quando o volume de observações passa de dezenas para milhões? E o jogo vira. O comportamento assintótico, que lida com o tamanho da amostra caminhando rumo ao infinito, traz para o palco a ideia de consistência. Basicamente, a variância sofre um colapso total. Aquela curva larga de incerteza vai encolhendo, sendo esmagada pelo peso massivo de novos dados até se transformar em uma linha vertical e rígida cravada exatamente em cima da verdade. E há uma armadilha intelectual muito sutil aqui, apontada pelo material da NEPEC. Que muita gente cai nas provas, inclusive. Sim. É perfeitamente possível que um modelo seja enviesado quando tem poucos dados na mão, mas se revele absolutamente consistente quando alimentado com montanhas de informação. Essa dinâmica de viés transitório é uma das grandes belezas da teoria. Há um caso prático envolvendo a distribuição uniforme que ilustra isso com clareza cristalina. O desafio é adivinhar o limite máximo absoluto de uma população com base apenas nos dados vistos. A matemática prova que a melhor aposta é simplesmente pegar o maior número já coletado na amostra e dizer que esse é o teto. Mas pensando logicamente, se a amostra tem 10 elementos, o maior valor coletado, invariavelmente, será um pouco menor do que o verdadeiro limite máximo do universo inteiro. Não um viés óbvio para baixo. O modelo subestima a realidade de forma sistemática nas amostras pequenas. A mágica acontece quando a amostra cresce para proporções monumentais. Coletando 1 bilhão de dados, aquele maior número pescado vai inevitavelmente raspar o teto real da população com uma precisão microscópica. O viés evapora e o estimador prova ser consistente. Exato. E como se a evaporação do viés não fosse suficiente, há a verdadeira coroa das grandes amostras. O teorema do limite central. A premissa dele soa quase como bruxaria estatística. E é impressionante como ele funciona. Não importa se a população original de dados tem um formato grotesco, assimétrico, com picos caóticos completamente distante de um padrão, quando o tamanho da amostra cresce o suficiente e as médias são calculadas, a distribuição dessas médias, magicamente, assume a silhueta elegante de um sino, que é a curva normal. É esse teorema invisível que sustenta a capacidade de criar previsões padronizadas sobre praticamente qualquer fenômeno caótico da humanidade, desde que haja dados suficientes na base. A força do teorema do limite central nos liberta da obrigação de conhecer a forma original da realidade. Ele cria um terreno comum previsível. Contudo, mesmo com toda a segurança das grandes amostras e distribuições normais, apostar todas as fichas de uma política econômica em um único número exato carrega um risco formidável. O reconhecimento dessa vulnerabilidade é o que impulsiona o abandono do palpite isolado em favor de uma margem de segurança. A arquitetura da confiança estatística exige a transição para a estimação por intervalos. Construir um teto, um piso em volta do palpite. Exato. Mas ao construir esse teto e piso, a gente esbarra naquele que é possivelmente o mito mais amplamente difundido da inferência empírica, o famoso intervalo de confiança de 95%. Se sair no jornal que o faturamento de um setor está entre 10 e 12 milhões com 95% de confiança, a intuição imediata grita que há 95% de chance do verdadeiro faturamento
faturamento estar morando ali dentro daqueles limites. Todo mundo lê assim. Só que, ao abraçar o rigor frequentista que a gente definiu no começo, essa interpretação desmorona completamente. E a correção desse mito exige precisão. Na visão clássica, o parâmetro verdadeiro, que seria o faturamento real absoluto daquele setor, é um monólito. Ele é fixo, imutável. Ele não possui a propriedade da probabilidade. Ele não fica pulando para dentro ou para fora do intervalo. A realidade já está posta. Portanto, a probabilidade do número estar ali dentro é 100% caso ele esteja, ou 0% caso ele não esteja. Então, de onde vem os 95%? A genialidade do nível de confiança de 95% não diz respeito ao parâmetro, mas avalia exclusivamente o rigor do método. A analogia perfeita é o ato de jogar uma rede de pesca num lago onde o peixe está parado no fundo. Se lançarmos 100 redes diferentes, extraídas de 100 amostras aleatórias utilizando essa mesma matemática, 95 daquelas malhas de rede vão conseguir envolver e capturar o peixe imóvel, E 5 redes vão cair na água vazias. errando o alvo por completo. A confiança está na taxa de sucesso da ferramenta ao longo de repetições infinitas, não no resultado individual daquela amostra específica. O foco no sucesso do processo muda o eixo de como a informação é consumida. E dentro desse processo, a busca por fechar a rede de pesca, por tornar a margem de erro mais estreita, expõe uma regra fundamental sobre o custo da precisão, que é a relação com o tamanho da amostra. Se a margem de erro atual é de 4%, a intuição sugere que para cortar esse erro pela metade e chegar a 2%, bastaria coletar o dobro de informações. Seria uma proporção direta na cabeça da maioria. Mas a fórmula carrega uma raiz quadrada implacável no denominador. Para alcançar a metade do erro original, o esforço precisa ser multiplicado violentamente. É necessário quadruplicar o tamanho da amostra. Essa barreira quadrática é o motivo prático pelo qual pesquisas de opinião e censos se estabilizam em margens de 2 ou 3%. O salto financeiro e logístico para chegar a 1% de erro muitas vezes quebra qualquer orçamento investigativo. Essa barreira de custo logístico nos leva inevitavelmente ao momento final do julgamento dos dados. A inferência não se contenta em apenas criar estimativas e margens. Ela precisa tomar decisões binárias e definitivas. É aí que a arena se transforma no tribunal probabilístico dos testes de hipóteses. Todo o processo funciona sobre a lógica da prova por contradição. O tribunal é montado com a hipótese nula, o H0, assumindo o papel de réu primário, que é o status quo. A premissa jurídica é da inocência. Nada mudou, a nova estratégia de mercado não teve efeito, o novo modelo falhou. Do outro lado da trincheira está a hipótese alternativa, a alegação de que a disrupção aconteceu e de que há um efeito real a ser medido. A estrutura exige que acreditemos piamente na pasmaceira do status quo até que os dados tragam evidências tão agressivas que a manutenção dessa crença se torne matematicamente irracional. Então, o que tudo isso significa na prática? E quem é o termômetro que mede o quão agressivos são esses dados? É o famoso p-valor. E o p-valor domina rodapés de publicações acadêmicas e relatórios corporativos. E assim como no caso do intervalo de confiança, a mente humana tropeça na sua própria intuição. A inclinação natural é ler um p-valor de 2% como um atestado de que há apenas 2% de chance de o status quo estar certo ou 2% de chance de tudo não passar de uma obra do acaso. É uma confusão generalizada. Essa é, indubitavelmente, a distorção mais comum enfrentada nos exames de alto nível como a ANPEC. O p-valor não expressa, de forma alguma, a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. O papel dele é atuar como uma estrita métrica de choque, uma medida do grau de surpresa. Grau de surpresa. Sim, o raciocínio correto é, assumindo como verdade irrefutável que o status quo do H0 dita as regras do universo, qual seria a probabilidade de um pesquisador tropeçar em dados tão extremos ou excêntricos quanto os que estão agora em nossas mãos?
Se o p-valor for extremamente baixo, digamos 1%, ele está sinalizando que recolher aquela amostra específica em um mundo onde a hipótese nula impera seria o equivalente a presenciar um autêntico milagre estatístico. Como o protocolo científico abomina milagres e recusa apostar no impossível, a resolução lógica é sentenciar que os dados observados são mortalmente incompatíveis com o cenário de estagnação original. Logo, rejeita-se a hipótese nula. É exatamente assim que a ciência avança. No entanto, rejeitar a hipótese nula com base em uma medida de choque não garante a infalibilidade do juiz. Onde há amostragem e incerteza probabilística, existe uma conta a ser paga e um fantasma do erro rondando a decisão. E o peso desses erros na balança da realidade é distribuído em duas categorias amargas: o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Os pesadelos de qualquer analista. O erro tipo 1 é o falso positivo, simbolizado pelo temido nível de significância, o alfa. Na prática da justiça, é o equivalente a condenar um inocente sem provas reais. É rejeitar o status quo de que a economia está estável e gritar aos quatro ventos que uma recessão brutal começou, acionando todos os alarmes de pânico do mercado, quando no fundo era apenas uma flutuação sazonal temporária. O alarme toca, o estrago é feito e o perigo nunca existiu. O falso positivo causa estragos barulhentos, mas o erro tipo 2, o beta, é o assassino silencioso. Ele representa o falso negativo. É a absolvição do culpado pleno de provas. Que, aplicando ao mesmo cenário econômico, seria catastrófico. Exato. A recessão brutal já engoliu a fundação do mercado, mas a sensibilidade do teste metodológico falha em reconhecer as fraturas ocultas nos dados e conclui placidamente que o status quo continua reinando sem sobressaltos. Nenhuma atitude é tomada, a oportunidade de defesa escapa e a crise se agiganta pela falta de intervenção. Esses dois erros coexistem como duas curvas imensas em formato de sino que se sobrepõem no espaço de possibilidades. Tentar imaginar mentalmente essas duas curvas de sino meio embaçadas, uma invadindo o espaço vital da outra, revela muito sobre o grande drama analítico. O objetivo principal do detetive estatístico é fazer com que a curva que representa a nova realidade e a curva do status quo fiquem o mais distantes possível, parando de se sobrepor. A clareza que surge quando elas se distanciam é o que consolida o poder do teste, calculado matematicamente como 1 menos beta. Quanto maior o poder, mais o radar está afiado, sensível e pronto para detectar anomalias reais, reduzindo drasticamente as chances do terrível falso negativo passar batido. Se conectarmos isso ao contexto geral da tomada de decisão conservadora, vemos um problema crônico. Como assim? É muito frequente ver pesquisadores aterrorizados com o erro tipo 1, obcecados em não criar pânico desnecessário. Na tentativa de blindar as conclusões contra os falsos positivos, eles diminuem severamente o critério de tolerância, restringindo o limite do alfa de 5% para apenas 1%. A intenção primária é a nobre. Sim, mas a matemática rigorosa deixa nítido o mecanismo de gangorra implacável. Ao erguer um muro defensivo impenetrável contra falsos alarmes e mantendo rigorosamente a mesma quantidade de dados na amostra inicial, o pesquisador automaticamente inflaciona a zona de impacto do erro tipo 2. O radar é deliberadamente anestesiado. Eles protegem o ambiente contra os alarmes falsos ao custo astronômico de deixar os culpados verdadeiros escaparem na neblina sem o menor incômodo. A redução obsessiva de um risco obrigatoriamente convida o outro a proliferar. É o preço da segurança assimétrica. Agrupar todas essas engrenagens mentais proporcionou um quadro panorâmico monumental para a nossa exploração de hoje. O que emerge de toda essa dissecação no material da ANPEC não é apenas um guia de sobrevivência para avaliações difíceis, mas a própria matriz lógica com a qual se deve enxergar as imperfeições da realidade empírica.
É o treinamento do olhar? A trajetória começa entendendo a miopia perigosa de um palpite único, esbarra no dilema espinhoso de escolher entre o viés assumido ou o espalhamento caótico dos dados na escassez, e respira fundo com o alívio que o colapso do erro traz quando o Big Data entra em cena para gerar consistência. Entender visceralmente a diferença técnica entre um intervalo de confiança real e as falácias intuitivas espalhadas por aí serve para equipar uma mente crítica. Uma mente que deixa de aceitar manchetes econômicas como dogmas divinos para interrogá-las no tribunal inflexível da probabilidade. Exato. Transforma qualquer pessoa numa consumidora incansável da verdade por trás do dado. Mas isso levanta uma questão importante e bem provocativa para encerrarmos. Toda essa magnífica teia de segurança teórica, a precisão das variâncias mínimas e o balé matemático dos limites centrais se apoia na doutrina absoluta da repetição em longo prazo sob condições inalteradas. A lente frequentista exige que o dado possa ser jogado milhares de vezes exatamente da mesma forma. O que sabemos que é o calcanhar de Aquiles da economia. Sim. O grande abalo sísmico é que a ciência econômica no mundo real não ocorre em laboratórios estéreis. Ela opera no fluxo irreversível do tempo humano. Um choque como uma disrupção de inteligência artificial ou uma paralisação global de cadeias de suprimentos constitui um evento que acontece uma única vez no tecido histórico. A condição inicial do tabuleiro foi alterada e a chance de repetição foi destruída para sempre. A amostra não pode ser recriada. Jamais. Essa limitação impõe uma interrogação que paira de forma permanente sobre o limite assintótico que discutimos. Qual é o limite da confiança ao projetar certezas empíricas numa civilização cujas engrenagens se modificam no exato instante em que o sol se põe? É categoricamente impossível que o dia de amanhã se comporte como um simples ensaio replicado de tudo o que ocorreu no dia de ontem. E com esse questionamento fundamental sobre a própria natureza do tempo e da probabilidade, concluímos a nossa análise de hoje. Fica como nosso convite constante à curiosidade para quem nos acompanha. Repensar a incerteza muito além dos números.